arte. A comemoração do fecheiro possa continuar. Como é que é para você ser hoje o principal centroavante do futebol no Brasil? E daqui a pouco, exclusiva com Marcelo Moreno, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá na tela, hein? Vai ser bonito o trem. Com Ricardo Feller, daqui a pouco na tela da Band. Marcelo Moreno, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já gostaria aqui de dar um abraço efusivo, né? No presidente do Grêmio, em toda a cúpula de gestão do Grêmio, por terem cedido Vitor ao Atlético e Marcelo Moreno ao Cruzeiro, ainda paga metade do salário. Obrigado, Grêmio. Obrigado, Chico Garcia, né? Vou rezar uma missa para vocês aqui em Minas Gerais. Olha aqui, vamos direto aqui com os nossos intrépidos comentaristas. O Atlético está entre o céu e o inferno, hein? O time encostou no G4, está 5 jogos sem levar gols. Em compensação, as contusões não param de acontecer. A reportagem é dele, que daqui a pouco fala com o Marcelo Moreno, mas agora é o Galo. Alô? Ah, não, daqui a pouco o Marcelo Moreno é o Feller. Luciano Dias agora com o Galo. Roda aí, Mr. Band. Leverkusen curte a tranquilidade, curte o bom momento do Atlético. Com 30 pontos, a equipe encostou no G4. São 5 jogos sem derrotas, contando as 2 vitórias sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. E tem mais, já são 5 partidas sem sofrer gol. Difícil de acontecer, né? Vista a qualidade dos adversários, o equilíbrio que é o Campeonato Brasileiro, né? Acho que é uma marca a ser comemorada. Mas a tranquilidade para por aí. Os médicos do Atlético têm trabalhado, viu? E Leverkusen quebra a cabeça para montar a equipe para o jogo contra o Corinthians, quinta-feira em São Paulo. Diante do Botafogo foram 15 desfalques, contando suspensões, contusões, além das ausências de Douglas Santos, que está servindo a seleção sub-21, e Tardelli na seleção principal. A lista de problemas, extensa na partida contra o Botafogo, deu até uma diminuída. Gemerson, Alex Silva, Leandro Donizete e André retornam de suspensão. Diego Tardelli volta da seleção brasileira. Mas Leverkusen ganhou uma outra dor de cabeça. Rafael Carioca rompeu o músculo adutor da coxa esquerda. Lesão grave, sem previsão de retorno. Não é fácil não, os volantes aí tem que se benzer. A palavra de ordem na cidade do Galo é superação. Superação para lidar com a lista de desfalques. Para voltar a vencer fora de casa no Brasileiro, a última vez já faz tempo. Na 6ª rodada contra o Vitória. Ganhar do Corinthians ainda tem uma outra importância. Significa vencer um concorrente direto na briga pelo G4. Você conseguir uma vitória diante de um adversário tradicional, diante de um adversário que está próximo na tabela, jogando na casa desse adversário, te dá confiança. É o Galo tentando vencer todos os problemas para subir na tabela. Muito bem, tá aí o Galo contra o Corinthians na quinta-feira, né? Antes da gente... O Atlético tem problemas, mas, Dimar Oliveira, Tardelli joga quinta-feira? Tardelli joga na quinta-feira. Mas joga, ele vai chegar a tempo? Bom, vai chegar a tempo. Que dia ele chega? O Atlético... Vamos falar de uma vez então de Cruzeiro e Atlético dentro das duas situações, porque são parecidas. Cruzeiro e Corinthians, os jogadores virão amanhã, já a previsão é de que eles estejam aqui à tarde, incluindo também o Lucas Silva e o Alisson. Então, é o mesmo voo do Cruzeiro e do Corinthians. Está se tentando colocar o Tardelli nesse voo, mesmo que não consiga que ele venha neste voo, na quinta de manhã ele já estará no Brasil. Então, Tardelli joga. Aí também é a condição dele, né? Ainda tem o jogo do Brasil hoje, tem que ser a condição dele. Mas ele vai estar à disposição. Por que o Atlético demorou a ver esse negócio do voo, se o Cruzeiro já tinha colocado os atletas nesse voo para adiantar a volta deles? Eu conversei com o Cruzeiro de manhã e o Cruzeiro disse, olha, está tudo certo, os 4 jogadores vão estar aqui, o pessoal que está vindo da seleção principal vem junto com o pessoal do Corinthians. Eu contactei o Atlético, inicialmente a informação do Atlético era de que o Tardelli só chegaria na quinta de manhã. E aí eu disse, mas por que os jogadores do Cruzeiro e do Corinthians, que também estão lá, o Tardelli não pode vir neste mesmo... Exatamente. Não pode vir neste mesmo voo. O Domênico me pediu um tempo, conversou, e o Carlos Alberto, que é o supervisor do Atlético, está tentando colocar também o Tardelli num voo, que deve ser o mesmo voo, porque não é possível sair 10 voos lá trazendo, e aí vem todo mundo junto e todo mundo vai jogar. Porque se o Corinthians tem os reforços, né, que estavam na seleção, naturalmente
e não poderia ser diferente. O Tardelli deveria também estar no mesmo voo e reforçar o Atlético não é voo fretado, né? Não é voo fretado, é um voo de carreira normal. Eles só estão antecipando a saída desses jogadores de lá. Então, para resumir, deixa eu ver se eu entendi essa história. Você que avisou o Atlético, então, se você não tivesse ligado, o Atlético não saberia nada disso. Se eu avisei, eu não sei, mas que eu disse que o Corinthians e o Cruzeiro estavam trazendo jogadores neste voo que sairia, que chegaria amanhã à tarde, né? E a informação do Atlético era que o Tardelli chegaria só no outro dia de manhã. Se eu dei o alerta que poderia haver essa possibilidade, tomara que a gente tenha podido ajudar, né? Tudo bem, ídolo? Tudo ótimo, você. Vamos falar do jogo de quinta-feira ou você prefere tratar daquele assunto que a gente estava falando antes de entrar no ar? Não, prefiro falar do jogo. O Tardelli, entre esses jogadores todos, os do Cruzeiro e os do Corinthians, provavelmente vai ser o mais desgastado, né? Porque no primeiro jogo de todos esses, ele foi o que mais jogou. Hoje deve ser titular de novo, então vai jogar mais tempo do que essa galera. Mas mesmo assim, vale o esforço. Só estou falando isso porque eventualmente um desgaste um pouco maior do que o Gil, do que o Elias, do que o pessoal do Corinthians, ele vai ter. Agora, ele precisa jogar porque Atlético e Corinthians é confronto direto. É jogo de cachorro grande, então não dá para abrir mão do principal jogador. Vai ser um jogo dificílimo. O time do Corinthians não apresenta um futebol bonito, não encanta, não tem consistência, muito por causa do Mano Menezes, mas tem qualidade. Tem o Renato Augusto, que é um jogador excelente, tem o Elias, que vai jogar segundo volante, tem muitas opções ali no ataque, então tem que tomar cuidado, tem que jogar com tudo que puder, porque os desfalques também já são muito numerosos, né? Então abrir mão do Tardelli não dá não. E esse O Brasil, diz uma coisa, existe um questionamento, eu vou andar pelo estúdio, existe um questionamento sobre o Jô. Aí ontem eu falei o que eu penso aqui, né? Independente das mensagens que você me manda depois me xingando, já vê lá no Corriqueiras, não você, eu estou falando do Cadu, existe um questionamento para com o Jô. Vários jogos sem marcar, etc, etc. Você acha que o Levi Coupe, já está na hora do Levi armar esse time sem o Jô, colocar o Jô, vem cá, fica no banco para mim aqui, por gentileza, mete o Carlos lá na frente, na posição de origem dele, mete bola para o menino, e se de repente acontecer, você acha que já está na hora de fazer esse teste? E seria contra o Corinthians? Um grande abraço, Everton, a você e a todos. Inclusive, na minha coluna do jornal O Metro, eu trato esse tema, porque no mundo existem muitos mistérios. Quem matou John Kennedy, porque os Beatles terminaram, Reutemann, né? Quem matou Odete Reutemann e tantas outras coisas que eu cito aqui. E um mistério, 18 jogos, um atacante não conseguir fazer gol, é um mistério. Já passou da hora do Jô ir para o banco, merece o banco. Como é que é, Levi? Que alguma coisa está errada, mas ninguém toma atitude. Então é você, Levi, que tem que tomar exatamente a atitude, porque o Levi tem sido corajoso agora, está acertando, colocando mais os meninos, o Atlético começa a ter uma cara, aquilo que a gente vinha cobrando, e o momento é de pegar e abrir mão daquele cara, que a função dele é fazer gols, atuar dentro da área. Ele está jogando fora para buscar a bola, mas o Carlos recebe e está perto ou está no lugar certo muito mais vezes que ele. Então eu não consigo entender, por isso é hora de mudar algo, colocar velocidade, atuar sem esse atacante que não está fazendo a função básica dele, que é fazer gols. Está na hora de mudar, aliás, já passou, né? 18 jogos sem fazer gols, todo respeito, mas de repente o banco faz bem para o cara. Faz bem, já fez bem a tantos outros jogadores, de repente o Jô também possa fazer bem. Só que aquele negócio, né? Aquela teoria de que jogar contra o ex-clube tem um gostinho especial. E se de repente o Jô vai lá e desencanta contra o Corinthians? Já pensou? Contra o Inter ele jogou, né? Hein? Contra o Inter ele jogou. Deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos falando de ex-clube de origem. Ele é de Itaquera mesmo, ele é de lá. Mas de origem. Mas é mesmo, eu tô falando sério. Não, sim, mas é de origem. O Inter foi uma passada rápida, só uma lambida. Olha aqui, vamos agora saber como está a situação dos contundidos, só que do outro lado, né? Tem gente boa voltando aos gramados, mas quem fala do Cruzeiro é ele. Boa tarde, alô Ricardo Feller. Olá, Everton, muito boa tarde. Um dia com notícias ruins e boas do departamento médico aqui do Cruzeiro. Começando pelas ruins. O lateral esquerdo Samúdio sofreu um estiramento no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, sem previsão de volta. Isso porque o Egídio também já está afastado, hein?
Agora, as boas notícias. O atacante Dagoberto, que não enfrentou o Fluminense nesse último fim de semana, se recupera bem de dores no pubis. Já o zagueiro Bruno Rodrigo está liberado para a preparação física. Boa notícia também. E o atacante Borges, parado há 75 dias, voltou a bater uma bolinha com os companheiros. É isso. Eu volto com você, Everton. Você me chama de ignorante? De forma alguma, você é brilhante. Hã? Rima até, você é brilhante. Não, porque eu defendo umas teses meio radicais aqui com respeito à segurança pública. Aí o Igor me chama de ignorante. Olha aqui, mas não tem problema. Vamos falar aqui do que o Cruzeiro tem de volta. Eu gostaria que você dissesse, né? Você filosofasse em cima do Cruzeiro das... e o Samúdio vai fazer falta e durou 2 meses fora do time? Eu prefiro o Egídio do que o Samúdio, mas também. como o Egídio não está disponível, ele vai fazer falta, pelo menos inicialmente, né? O Ceará pode sim jogar por ali, né? Seu Júnior Brasil claro. já fez essa função. Por que você está fazendo essa função no Brasil? Não estou entendendo a brincadeira. É porque a gente discutiu longamente sobre os predicados do Ceará. Um companheiro nosso aqui na televisão? Parece não, que ele falou você não viu como se fosse pela primeira vez que o Ceará tivesse atuado na lateral esquerda. Não presto muita atenção no que vocês falam. Aí foi isso. É porque houve uma surpresa de um companheiro nosso dele jogando. Olha, mas o Ceará jogando pela esquerda, pela periquada, só faltou falar. Quem é que falou isso, Brasil? Vamos citar, não dá nome aos bois. O importante é discutir ideias, não é discutir nomes. Exatamente, falou tudo. É o verdadeiro discurso político, né? É o momento. Por favor, vamos falar das ideias. Olha, o Cruzeiro vai ter a volta aí de 4 jogadores muito importantes. Quais são eles? Agora, Lucas Silva, Alisson, que para mim tem que jogar, mesmo voltando, jogou ali na Sub-21. O Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro. Você está discutindo nomes, Zito. Mas é diferente, né? É diferente, né? É completamente diferente. Esses caras têm que jogar, na pior das hipóteses, ficar no banco, porque a situação do Atlético do Cruzeiro nessa rodada é bem diferente. O Cruzeiro tem um adversário, na teoria, bem mais fácil, e o Cruzeiro, no domingo, faz o jogo que tem tudo para ser o jogo do campeonato. Então, dependendo da forma, das condições que esses jogadores chegarem, no caso do Cruzeiro, eu não descartaria colocar no banco, esperar um pouco, porque é um jogo contra o adversário mais fraco. O intervalo até domingo não é tão grande, tem a viagem e domingo é o jogo para o Cruzeiro. Né, contra o São Paulo, que é o melhor perseguidor, não só pela tabela, é o melhor time. Qualquer resultado é normal. Então, no Morumbi, o São Paulo, se ganhar do Botafogo, vai colocar promoção para ter 60 mil dentro do Morumbi. Então, vai ser encarado como uma final. Então, inicialmente, eu jogaria com todo mundo. Mas, se alguém estiver cansado demais, estiver com perspectiva de algum problema, acho que vale colocar no banco. Porque se tiver ali no segundo tempo, o Cruzeiro empatando, aí, meu filho, agora nós estamos precisando de você. Claro. Mas se não precisar, esperar um pouco. Depois que... dos times que passaram pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro, de todos que figuraram entre... os que ficaram na vice-liderança, porque ali passaram Corinthians, o próprio Internacional, o São Paulo já passou por ali, mas entre esses, o São Paulo é disparado melhor. Né? É disparado melhor. Muita gente diz que o Muricy é só lero-lero, mas para mim ele é monstro, um grande treinador. Então ele está ajeitando esse time de São Paulo. E esse time de São Paulo foi reforçado com algumas peças muito qualificadas. E hoje o São Paulo tem um banco também muito bom. Então o Cruzeiro tem que ficar de olho sim. E é muito importante não perder pontos para o São Paulo. Você sabe qual que é o azar do São Paulo? Um empate contra o São Paulo, por exemplo, é um bom resultado. Você não deixa o time encostar. Rapidamente, Brasil, segundo e meio. O azar do São Paulo é ter Rogério Ceni, porque é isso que pode ser a salvação, porque é um cara que já passou da hora de aposentar, tem errado muito. Então... pesado com o Rogério. Não, mas tá errando muito. Vacilou em termos muito cruéis. Mas a gente tem que entrar no ponto. O Rogério passou da hora. É o ponto. Ele falhou muito. Mas ele tem vacilado, entregado. Não, mas tomara que até entregue aí a rapadura. Muito coxinha. Vamos para o intervalo rápido. Aliás, vocês precisam aquecer mais o negócio. Vamos para o intervalo rápido, 2 minutos só e a gente volta na sequência. Vamos falar, aliás, um papo com Marcelo Moreno, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fique ligado, na volta. Os donos da bola. Oferecimento. Tá desanimado? Biolong. Encontre o seu nas farmácias Ana Gales.